Prezados amigos, dando sequência à proposta de uma gravação de vídeos rememorando as constituições brasileiras a partir da primeira de 1824 até a última de 1988, hoje vamos dar início realmente à segunda Constituição, que é a primeira republicana. Portanto, retornando um pouquinho no tempo, nós temos que recordar que para chegar à primeira Constituição republicana, alguns fatos importantes aconteceram ainda no período reinol, período de regência monárquica de Dom Pedro II. Portanto, eu vou me referir a alguns lances da primeira Constituição do reinado, até para poder dar subsistência à primeira Constituição republicana. As razões pelas quais esta primeira Constituição republicana teve fundamentos, teve origem, porque pela vontade de Dom Pedro, ele que tinha duas filhas, ele poderia até deixar, porque o cargo era perpétuo, ele poderia até deixar as suas princesas como rainhas brasileiras, mas não. Dom Pedro também, ele tem uma vida, após a abdicação de Dom Pedro I, ele tem uma vida brasileira totalmente trabalhando com a Constituição reinal, mas sofrendo injunções muito fortes. No vídeo passado, eu tinha programado apresentar para os senhores um trecho do hino da independência. Mas por razões técnicas, esse hino ficou para hoje. Portanto, eu vou ver se eu consigo encaixar este hino nesta nossa gravação, até para que os senhores... É um hino patriótico, é um hino que fala desse patriotismo brasileiro, portanto, vale a pena a gente insistir um pouco e para ouvi-lo. Portanto, eu peço um pouquinho de paciência, mas nós vamos ver se hoje é possível focalizarmos o hino da independência. Vamos lá. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, temos serviço, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Para a lembrança, temos memória de que foi composto por Dom Pedro I no próprio dia 7 de setembro de 1822 e foi letra do poeta Evaristo da Veiga. Portanto, superada esta fase, este momento, nós vamos ver Dom Pedro reinando a partir de 1870, que é de onde surgem os fatos relevantes que vão dar ensejo ao movimento militar de 1889, implantando a República, a Primeira República Brasileira. Então vamos lá. Até 1870 e 1889, Dom Pedro começa a perder prestígio pelo fato do início das guerras internas contra países vizinhos, como, por exemplo,
a Argentina, Uruguai e o próprio Paraguai. Embora o Brasil tenha sido vencedor nessas três batalhas para evitar posse de vizinhos, ele tenha sido vencedor, mas foram guerras terríveis, com perdas humanas de ambos os lados, em grande número. E Dom Pedro também, em função dessas guerras, que ele teve que participar com suas tropas, seus generais, aí vem a figura de Luiz Alves de Lima e Silva, vem o Duque de Caxias, vem também outras importantes figuras desses entreveros entre países. O Brasil, pelas mãos de Dom Pedro II, precisou buscar empréstimos da Inglaterra. E ficou praticamente, até hoje, o Brasil sente os problemas da dívida externa, mas a dívida teve início lá, para todos nós que lemos um pouco a respeito da história brasileira, nós temos lembranças de que o país sempre viveu praticamente dependendo do Fundo Monetário Internacional. Mas a origem também foram essas três guerras, onde o Brasil participou, precisava de dinheiro, não tinha, a exportação não era suficiente para carregar recursos, os empréstimos que o Brasil fez, penhorando e hipotecando muitas coisas brasileiras, tiveram que ser feitas na Inglaterra. Muito bem. Acontece que esses fatos das três guerras que o Brasil participou também gerava na sociedade brasileira atos contestatórios à monarquia, atos contestatórios à monarquia. São movimentos contrários. A sociedade já achava que Dom Pedro não era mais aquilo que se esperava dele, porque não atuava. Vejam bem, ele tinha um senado de nomeados por ele, né? Dom Pedro criou uma guarda nacional para oferecer títulos honoríficos a pessoas abastadas, os coronéis da época. Dom Pedro tinha esses lances de conceder títulos honoríficos às pessoas que bancavam, e eram aqueles senadores, aqueles políticos que Dom Pedro prestigiava muito. Só que a sociedade, vendo tudo aquilo, começa a perceber que também a coisa não vai indo muito bem. É quando surgem também os primeiros movimentos abolicionistas, né? Defendendo o fim do trabalho escravo. Os escravistas eram aqueles fazendeiros, tradicionais fazendeiros brasileiros, que retinham essa mão de obra que não se pagava e só se explorava. Os escravistas defendiam a manutenção da escravatura. Já a aprovação de Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de negreiros, de navios negreiros. Ou seja, essa proibição feita pela lei chamada Eusébio de Queiroz, que foi o autor da lei, proibia o tráfico, ou seja, não era mais permitida a chegada de escravos de outros países para o Brasil. Essa redução da mão de obra, na lavoura, do café especialmente, do algodão, tudo isso aí causou problemas para os grandes latifundiários, para os grandes fazendeiros. E essa lei realmente, ela perturbou a vida social brasileira. Uma solução encontrada pelos escravistas era a compra de escravos da região Nordeste. Ora, se não podia importar essa mão de obra, que se encontrasse essa mão de obra no próprio Brasil. E a região escolhida pelos escravistas, que eles precisavam dessa mão de obra, né, era realmente na região brasileira do Nordeste. Mas, gradualmente, algumas leis eram sendo aprovadas visando a extinção da escravatura. Uma delas, lembramos bem, é a lei do ventre livre. Toda mulher poderia ter o seu filho e não seria mais escravo. A segunda lei do sexagenário. Todo homem com 60 anos ou mais também não poderiam mais ser considerados escravos. E, finalmente, a Lei Áurea, que é de 1888, que
praticamente extinguiu a escravidão. Nesta ocasião, em 1888, Dom Pedro encontrava-se doente, estava internado em um hospital da França, e a princesa Isabel estava como regente brasileira. E ela já estava observando esses movimentos de leis, forçando a extinção. No dia 13 de maio, ela, numa simples canetada, como se diz hoje, declarou expressamente pela lei: a partir desta data está extinta a escravidão no Brasil. Esta é a lei. Os fazendeiros realmente não aceitavam muito isto, mas era uma lei monárquica, era uma lei da rainha, da princesa, era uma lei que tinha que prevalecer. O que ocorre? Qual era o caminho para que o Brasil chegasse a uma solução deste impasse? A importação de estrangeiros. O Ministério das Relações Exteriores entra em contato com Itália, Espanha, Alemanha, Japão, e começa, então, a importar ou facilitar a chegada de imigrantes. Era a mão de obra que havia necessidade, porque no próprio Brasil nós não tínhamos essa mão de obra apta aos serviços da lavoura. Os escravos, exauridos. Então, com a chegada dos imigrantes e a chegada desses homens até as lavouras do estado de São Paulo, de outros estados brasileiros, deu nova força de produção brasileira. O enfraquecimento da monarquia também se deveu a 3 fatos. A questão religiosa. Como vimos anteriormente, a igreja era vinculada ao Estado. A questão religiosa também era uma das metas de haver a separação. A segunda era a questão militar. O afastamento do exército pelo não atendimento das suas reivindicações. Dom Pedro, apesar de todas aquelas batalhas de Riachuelo, com o Paraguai, aquelas batalhas que exauriram também os nossos exércitos, tivemos mais de 100 mortos, números da época, e que até hoje se conhece. O exército também percebeu que não tinha a reposição nem de material e nem de mão de obra, nem de militares. É uma questão também que pesava contra a monarquia. A terceira questão era a questão escravocrata. Os escravistas se afastaram da monarquia. A partir do momento que a Lei Áurea passou a vigir, os escravistas tiveram que se arrumar com os imigrantes. E é evidente que a partir dessa chegada, das contratações, da abertura de oportunidade para esse pessoal trabalhar, os escravistas, que eram totalmente donos do negócio, tiveram que repartir seus lucros com o pagamento de seus empregados. Os ideais positivos republicanos. Quintino Bocaiúva convence o Marechal Deodoro da Fonseca para liderar um movimento militar contra o gabinete monárquico. Deodoro da Fonseca era o chefe militar do Rio de Janeiro. Quintino Bocaiúva trouxe para ele praticamente um esboço de Constituição republicana. Esse esboço também tinha as mãos de Rui Barbosa. Deodoro se convence daquela proposta e no dia 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, com um pelotão de militares, mais alguns graduados, mais alguns oficiais, ele proclama a República. Esta proclamação da República, dia 15 de novembro de 1889, foi também uma surpresa. Dom Pedro já mais ou menos imaginava, mas não esperava
que esse ato pudesse acontecer, e aconteceu. Tanto é que com a aceitação da República, com a aceitação da República, Dom Pedro se sentiu realmente, perdeu seus poderes e foi exilado no dia 17, 2 dias após, ele embarca para a Europa com a sua família. Dom Pedro sai do Brasil calmamente. Dizem por aí que ele foi expulso, mas não é o caso. Dom Pedro perdeu seus poderes de rei pela República e os fatos que levaram a essa República, ele sabia que realmente não seria possível sustentar a monarquia, ele se afasta do Rio, levando sua família para a Europa. E Dom Pedro falece 2 anos depois, lá na França. Ele falece na França. Os restos mortais hoje já estão em São Paulo, no Museu do Ipiranga, mas estiveram na França por todo esse tempo. Muito bem. E agora? O Brasil não é mais monárquico, esquece a monarquia, Dom Pedro I não é mais nada, Dom Pedro II também não é mais nada, as princesas e rainhas e tudo mais não mandam mais nada. Agora é realmente os militares que assumiram a República, cujo presidente foi aclamado também, Marechal Deodoro da Fonseca, e o seu vice, Floriano Peixoto. A partir daí, cria-se um gabinete de administração. A elaboração da Constituição, da primeira Constituição republicana, começa imediatamente após a proclamação da República. A autoria, que era de Quintino Bocaiúva, associado com Rui Barbosa, deram os pontos finais de uma redação que interessasse ao sistema democrático, que não era só do Brasil, já era dos americanos, era na França. E o Brasil seria também uma república democrática. Então, Quintino Bocaiúva, Prudente de Moraes, Rui Barbosa elaboram a nova Constituição, inspirados pela Constituição francesa e Constituição americana, e cria o Estado descentralizador, dando poder aos municípios e às antigas províncias. Vejam bem, esta primeira Constituição republicana, ela traz um novo alento, extingue o poder moderador e traz um novo alento à sociedade brasileira, mas impondo também suas condições. Quais são as condições que uma Constituição impõe à sociedade? Essa Constituição, que eu estou falando, elaborada desde 1889 por esses ilustres brasileiros, ela só vai entrar em vigor no dia 24 de fevereiro de 1891. Interessante ver e examinar e lembrar-se que a Constituição de 1824 perdurou por 67 anos, não 65, como eu disse no vídeo passado. A Constituição mais longa brasileira foi a monárquica. 67 anos, imaginei. Mas agora não, ela também está esquecida. Começa uma nova fase brasileira com a Constituição de 24 de fevereiro de 1891. Interessante lembrarmos que a partir desta data, 24 de fevereiro,
ela coloca em seus 91 itens, 91 artigos, na verdade, 91 artigos e mais algumas disposições transitórias com validade temporária, ela coloca, desses 91 artigos, eu listei mais ou menos alguns tópicos importantes. Vou pedir licença para seguir algumas anotações que eu fiz, para não perder a importância desta Constituição. Vejam lá. Instauração do sistema republicano presidencialista e federativo. Esse sistema federativo, para nós não nos esquecer, até hoje existe. Já houve um momento em que o Brasil passou por ditaduras e esse problema do federativo sofreu alguns baques por nomeações de interventores, mas isso é assunto para os próximos vídeos. Mas o sistema federativo é o que vigora até hoje aqui no Brasil. A extinção do cargo monárquico de moderador. Aquilo era do monarca, isso não existe mais. A extinção. A extinção dos cargos vitalícios dos senadores. Aqueles coronéis, aqueles fazendeiros, aqueles homens de posse, aqueles homens que tinham as suas interferências do governo monárquico, a partir desta Constituição, perderam. Por quê? O cargo de senador também era dado a essas pessoas bastante bem economicamente. Esse cargo teve que ser extinto, acabou a vitaliciedade. Os coronéis também deixaram. Eles continuaram, mas não com tanta influência no governo. Até que já tivemos aqui a República dos Coronéis. Né? Eu tive um tio também que pertencia à Guarda Nacional, e essa Guarda Nacional teve uma vida muito curta, mas foi suficiente para o rei conceder títulos de coronel, títulos honoríficos para várias pessoas, bajulando, na verdade, essas pessoas. E os senadores, então, eram as estrelas da época monárquica. Foi extinto. Abolição dos cargos vitalícios dos senadores, os poderes legislativo, executivo e judiciário, subiu o moderador, é o que nós temos até hoje, legislativo, executivo e judiciário. Uma ocasião me perguntaram qual é a razão de ser legislativo, executivo e judiciário. Queriam saber, eram meus alunos e perguntaram. Eu disse, porque o legislativo, meus amigos, é a representatividade da sociedade toda. Deputados e senadores são eleitos pela sociedade. E todo poder emana do povo. Então, o legislativo tem esta ascendência sobre o executivo, ascendência, vamos chamar assim, da legislação. Mas são poderes independentes e harmônicos entre si. Mas o legislativo entra à frente porque é a representação da sociedade como um todo. O executivo é aquele eleito para ser presidente durante um certo período. E o judiciário é o poder permanente que, através dos direitos da magistratura, como inamovibilidade, irredutibilidade e também a vitaliciedade dos seus juízes, garantem a eles a permanência em suas comarcas ou onde estiverem trabalhando nos tribunais. Isso aí é uma concessão feita pela Constituição de 1891, a primeira republicana, e que está vigorando até hoje. Voto direto e não secreto. Na época ainda da monarquia, quando havia eleições para a escolha dos senadores e deputados, havia também um voto aberto, um voto que a pessoa dizia em quem ia votar. Era um voto chamado voto de cabresto. Vigorou um pouco na Primeira República, mas depois foi extinto, como tem hoje as urnas eletrônicas. Mas naquela época também havia o voto aberto.
A pessoa tinha que se identificar em quem votava. Então, dependendo da figura candidata, teria que ser votado nele ou então teria algum problema particular entre as pessoas. Foi extinto esse voto, ficou o voto direto, não secreto. Acabou também. Não secreto. Hoje o voto é secreto. Extinção do voto censitário. Na Constituição Primeira, Reinal, Constituição Reinal, o voto era censitário, só podia votar quem tivesse dinheiro. Imagina os senhores. Na época da inscrição do candidato a qualquer coisa, o eleitor tinha que saber se ele tinha capacidade econômica. Ou seja, era voto censitário. Até um determinado valor podia, menos desse valor, não podia votar, nem ser votado. Acabou-se também com o voto censitário. Mandato de 4 anos para o presidente da República, 9 anos para senadores e 3 anos para deputados federais. Hoje, senadores têm cargo por 8 anos e os deputados federais de 4 anos, podendo haver aquilo que nós conhecemos como reeleição. Voto permitido aos maiores de 21 anos, exceto, não podem votar. Infelizmente, na época de 1891, o voto era só masculino, mas não podiam votar o analfabeto, o mendigo e os praças de pré. O que seria praça de pré? Praça de pré, na época chamada, e muito recentemente acabou essa nomenclatura praça de pré e passou a ser apenas praças. Tinha os oficiais e os praças. Então, os praças de pré, que eram abaixo de aspirantes a oficial, não podiam votar. Mulheres, mendigos, analfabetos e os praças de pré não podiam votar, mesmo nessa Constituição de 1891. Esse problema só vai ser resolvido na segunda, iremos falar no próximo vídeo, 934. Poder Legislativo, Senado e Câmara de Deputados. Esse é o Poder Legislativo, composto pelo Senado e Câmara de Deputados. A extinção das províncias. Anteriormente, no governo monárquico, eram províncias. A partir de 1891, chamou-se Estado. Deu-se o nome de Estado. E permitiu-se também que os estados tivessem a sua própria Constituição, como é até hoje. E que as prefeituras, as câmaras, que na época reinal existia, passaram a ter a sua própria autonomia de fazer a sua lei orgânica. Portanto, esta Constituição de 1891 foi importante nesses pontos. A Igreja é separada do Estado. Surge o Estado laico. Se no período regencial, primeiro e segundo período regencial, a Igreja era colada ao Estado, em 1891 houve a separação da Igreja do Estado. E surgiu o Estado laico como é até hoje. Promoção dos direitos da liberdade, associação e reunião sem armas, assegurando amplo direito de defesa. Foram abolidos as penas de galés, trabalhos forçados, banimentos, torturas, tudo isso aí foi abolido. E criou-se o Instituto do Habeas Corpus. Tão falado ultimamente a história do habeas corpus, né? Mas ele tem nascimento na Constituição Republicana de 1891. Proibiu-se as penas de galés. Na época anterior à República, o condenado ia ter que remar naqueles barcos e navios, um trabalho escravo mesmo, um sofrimento atroz. A Constituição Republicana extinguiu essas penas de galés, trabalhos forçados, tortura e também o banimento judicial. Não podia ser banido. Mas criou-se o habeas corpus, que existe até hoje.
Garantia de magistratura aos juízes. E os juízes hoje, como eu já falei anteriormente, possuem inamovibilidade, ou seja, não podem ser removidos de um lado para outro, de uma cidade para outra. Não pode haver redução de seus salários, seus vencimentos. E também eles têm aquilo que se chama cargo vitalício, ou seja, enquanto viver. Eu vou dizer agora um item que constou nessa Constituição extremamente diferente. A Primeira República Brasileira reservou uma área no Planalto Central, 14.400 quilômetros quadrados, para que, no futuro, fosse transferida a capital da República, que era Rio de Janeiro, para o Planalto Central. Mais para frente nós vamos ver que essa glória coube a Juscelino Kubitschek, em 1960. Né? Ele foi eleito em 56, em 60 ele entregou Brasília, recém-fundada, recém-acabada, e que hoje é a grande Brasília de todos os brasileiros. Essa reserva de área, que existia desde 1891, foi utilizada e atualmente é a nossa Brasília tão conhecida. Direito de liberdade e associação de reunião sem armas, já falei. Assegurando amplo direito de defesa da abolição das penas de galera, já falei também. Portanto, meus amigos, esta primeira Constituição, eu trouxe alguns fatos que levaram a ela, exatamente porque é importante a gente conhecer as razões que o país adota uma Constituição. Se a monarquia já não servia mais, como também não servia na Europa, em alguns países, aqui no Brasil também não era desejada mais. Então, houve necessidade de uma retrospectiva a partir de 1870 até 1889 e 1891, a implantação da República, e dá início ao nosso período republicano, que apenas sofre um hiato de 64 a 1985. Isso é assunto também para os nossos próximos vídeos, que iremos falar oportunamente. Por ora, eu agradeço a atenção, a paciência, mas eu espero também ter deixado neste vídeo, como no outro, e seguramente nos próximos, o nosso sentimento de cidadania e de patriotismo, lembrado sempre, né? Esta terra tão gloriosa, de tantas batalhas, inclusive na Itália, tudo isso aí engrandece muito o nosso povo. Portanto, esses fatos importantes não devem ser esquecidos. E é uma das razões pelas quais eu me propus, me comprometi a estudar os assuntos, a relembrar meus tempos de aluno, de professor, catalogar algumas coisas importantes que são mais destacadas e transferir aos senhores que tiveram esta paciência em me ouvir neste dia. E os convido para uma próxima gravação, que iremos falar da Carta Republicana de 1934. Esta também é de um período extremamente tumultuado neste país. Extremamente tumultuado. A Carta de 34, os senhores vão ver que ela surge em razão de muitas exigências da sociedade, inclusive passando pela Revolução de 32, Revolução de 24, Revolução de 27. Então vejam lá que nós vamos ter o que falar no próximo vídeo. Muito obrigado a todos e até mais.